Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.570. Ele tem 6 páginas, 67, 13 máximo. O tema é Crescendo Pacifismo, Paciologia. Foi redigido segundo a especialidade, Paciologia. Posso continuar? Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo Gilderley Colares. Gilderley Bezerra Colares, ele é graduado em Turismo e Hotelaria, brasileiro, natural de Foz do Iguaçu, Paraná, voluntário da Conscienciologia desde novembro de 2006. Ele é docente da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde abril de 2011. O Crescendo Pacifismo, Paciologia é a reperspectivação e ampliação da proposição dos princípios da minimização máxima dos conflitos para a apreensão estruturada e cosmovisiológica da paz, através do paradigma consciencial, englobando todas as manifestações da consciência nos múltiplos corpos, existências, dimensões e respectivas consequências evolutivas e libertárias. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reciclagem contínua, a autossustentabilidade pensênica no processo de autossuperação, a pensenização cosmoética tornando-se indutora da pacificidade, a forma holopensênica pacífica. Na fatologia, o pacifismo enquanto estudo da anticonflitividade, não violência, embasando os estudos pró-paz duradoura. A paciologia priorizando a abordagem do ser integral e com a cientificidade da paz inerente ao paradigma consciencial. O pacifismo com observâncias intrafisicalistas, preparando o campo da paciologia. O pacifismo matematizando recursos e perdas quando detidos nos aspectos da aparência. A paciologia aprofundando a paz pela essência. O racismo denunciando a falta da autopacificação, a desconstrução da ideia de conquistar a paz através do misticismo e do belicismo, o esforço de sanar as malquerenças, a eliminação e superação das desafeições de qualquer natureza, a nulificação dos ressentimentos de qualquer espécie, a dissolução dos impulsos violentos e tendências belicistas, a remoção de trincheiras pessoais intraconscienciais, a impossibilidade de se ter paz com autoassédio, o movimento contínuo de autopacificação, a deslavagem cerebral dos resquícios da pacificidade religiosa, a convivência sadia com as diferenças, a elaboração do vocábulo pessoal da paz, a paciologia considerando a holocarmalidade, o monumento à paz mundial, megálito, instalado na Associação Internacional do Centro de Autoestudos da Conscienciologia, que é o CAE, em Foz do Iguaçu, Paraná, e a paz do Estado Mundial. A gente chama atenção que a fatologia tem 35 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. A gente só leu alguns itens aqui, a gente convida todos para a gente aqui discutir todos, né, mais itens do que esses que eu li. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático na manutenção da autopacificação, a autoexperimentação extrafísica da paz verdadeira, as ações de paz da consciência parapsíquica inseridas no max mecanismo multidimensional e interassistencial, a energia consciencial
qual recurso de defesa pacifista? A prática da TENEPS contribuindo para a pacificação global e a auto-mega euforização. Na argumentologia, nós chamamos a atenção que nós temos aqui uma sequência de 4 parágrafos aqui, que é a transdisciplinologia, a erraticidade, intrafisicalidade, autopersuasividade, que, de acordo com cada parágrafo desse, tem uma especialidade sobre a qual o verbetógrafo faz um cotejo, né, dentro dessas especialidades, com algumas questões específicas sobre, sobre esse crescendo pacifismo, paciologia. Na taxologia também, o autor, de acordo com a cosmologia, ele apresenta 15 crescendos relacionados em ordem alfabética, exemplificativos quanto à mundividência do universo da paz. Acho que é bem criativo, vale a pena a gente ler essa sequência aí. E depois ele também termina aí com um parágrafo, autenticidade, que ele faz também um cotejo do crescendo com a especialidade cosmoeticologia. Na remissiologia, nós destacamos cultura de paz, holoconvivialidade pacífica, macrosenso, para-direito, princípio da equanimidade e reeducação para a paz. O crescendo pacifismo paciologia esquadrinha o nível de anticonflitividade e o nível de qualidade da paz íntima das consciências, sugerindo a conquista da ortopensenidade exemplarista. Você já vislumbrou a possibilidade de ampliar a qualidade da paz íntima? Já é concebível contribuir para a paz dos outros? Na filmografia específica, o autor contribui com 2 fontes e na bibliografia específica ele também contribui aí com 2 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Haganin, que está presente aqui conosco hoje, e a Socorro Frazão. Paz, TENEPS, harmonia, para-dever, reciclagem, traforismo, serenário, retratações, autoevolução, parapsiquismo, neoconcessões, paradiplomacia, autopacificação, intercooperação, megafraternismo, anticonflitividade, heteroperdoamento, conviviologia, benignologia e paciologia. Ficou bem interessante essa mega-análise. Gilderley, a gente sabe que você tem uns movimentos aí, né, com a paz, acho que é o Colégio Invisível, né, também, um movimento aí de uma pré-IC, mas mesmo assim a gente quer saber o que te motivou a fazer esse crescendo, tá? Conta os bastidores aqui para a gente. Qual é o bastidor aqui desse verbete? Crescendo, pacifismo, paciologia. Uma pergunta que eu sempre faço também, Gilderley, para todos aqui, que eu tenho... Acho que é interessante a gente saber, é que se durante a elaboração do verbete, se surgiram novidades, se caíram fichas, como é que foi a elaboração do verbete? Boa noite a todos, o pessoal aí que está nos assistindo, nossos colegas aqui também. Esse verbete foi muito bacana fazer, que a ideia era tentar entender um pouco mais de paz. Então, assim, o que a gente vê aí é alguns desencontros, umas coisas não estão muito certas, meio maquiadas. A gente comenta até no verbete a respeito do Prêmio Nobel da Paz. Então, a ideia que a gente tem é que a paz em si, a paz pura, transcende isso que a gente tem intrafisicamente. Então, essa tentativa de estudar a paz veio, e a proposição de ideia de fazer justamente esse verbete, né? A ideia era fazer um cotejo, mas o melhor ainda é um crescendo, né? A partir do que a gente tem de pacifismo intrafísico para a paciologia ou pacifismologia, né? Que são semelhantes aí. Bem, essa pergunta que você fez, Rosa, muito bacana, que escrevendo o verbete, eu tinha alguma ideia mais ou menos, mas assim, para falar de paz tem que ter exemplo. O exemplo, mesmo anticosmoético, ajuda a gente a elucidar. Então a gente acaba tendo mais uma visão
um pouquinho mais aberta, né, do que seria a paz, do que pode ser, do que está faltando, o que não é evolutivo, ou o que dá para se fazer no momento, que tem isso, né, essa abordagem cosmética. O que dá no momento para se fazer é isso. Então, justamente isso, esse verbete vem nessa contramão. Não pode ficar anticonflitivo porque não tem paz, né? Aí nunca chega a paz, né? Se for só viver de anticonflitividade, não dá. Vamos aumentar isso, dá para a gente ampliar a nossa paz pessoal, né? Então tá bom. A gente vai fazendo as perguntas aqui, a hora que vocês quiserem, né, falar. A gente tem algumas perguntas aqui, mas a gente passa para vocês. Pensenologia, página 1, primeira linha. Poderia discorrer a respeito de holopensene pessoal da reciclagem contínua? Olha, as pessoas que estão se propondo a trabalhar com paz, né? Tem nossos amigos de Saquarema, tem o pessoal lá na Alemanha, eles já viram e notaram que realmente a gente trabalha com extrafísico, TENEPs, interassistência, holocarmalidade, e para trabalhar com paz, se você não tiver uma verbação, um exemplarismo cosmoético, fica difícil. Tá? Então, isso evoca o holopensene de você estar constantemente fazendo as suas reciclagens, a sua movimentação, liberando algumas ideias anacrônicas, alguns pensenes anticonflitivos, não pensar mal dos outros. Então, as pessoas que se propõem a trabalhar e estudar a paz precisam de ter esse traço de movimento de reciclagem contínua e criar esse holopensene, né, para elas. Agora, o bacana é que, assim, quando as pessoas começam a aprofundar isso, começam a entrar nesse campo, a roda da reciclagem acaba vindo automático. Acaba vindo. O início, às vezes, é um pouco difícil, as pessoas mover algumas ideias anacrônicas, que são seculares, né, para todo mundo, né? Mas, assim, depois que a pessoa começa a mover as reciclagens dela, seja no Conselho Cobaia, nos campos, nos cursos que a gente tem, pessoalmente, no Labcom pessoal, e isso acaba se tornando praticamente automático. E o gostoso é que, professora, quando chega um certo momento, você vê algumas coisas que você já superou. Então, isso é muito bacana. E acaba sendo exemplarismo, né, para os nossos amparadores, que também aprendem com a gente aprende com eles, para os nossos compassageiros evolutivos. Aí. Em Pensenologia, página 2, terceira linha, poderia falar sobre a pensenização cosmoética, tornando-se indutora da pacificidade? Tá, isso que eu justamente comentei. A cosmética, quando você está no fluxo do cosmos, tá? Não pensar mal das outras consciências, tem a abordagem do melhor para todos, são vários princípios que a gente tem. E essa pensenização, ela caminha nesse viés, de ter uma pensenização equilibrada, homeostática. Aqui não está nessa sessão, acho que está mais em cima, a gente comenta sobre a ortopensenidade. A ortopensenidade. Quando a pessoa faz esse movimento de ortopensene, há uma certa pacificidade. Eu tive experiência essa semana e eu estou vislumbrando alguma coisa muito pequena de ortopensenidade. Eu tive experiência essa semana que aconteceu uma coisa que eu fiquei um pouco chateado. E no dia seguinte, parece que naturalmente você vai se ajustando o pensene e falando, não era tanto isso. E há uma certa tranquilidade íntima depois do fato que aconteceu, né, no dia seguinte. Isso acho que talvez a gente esteja criando um holopensene de ortopensenidade. Claro que a gente tem muito para aprender ainda nesse campo, né? Mas já é um pequeno vislumbre, tá? E justamente caminha nesse viés aqui da pensenização cosmoética, né, tomando a indutora. E quando você acaba tendo esse movimento pessoal de pacificação íntima, com o tempo, isso crescendo, acaba induzindo outras consciências, cosmoeticamente, né, professora, de ter essa calmia íntima, essa paz, essa tranquilidade. Em Fatologia, página 2, oitava linha, gostaria que explicitasse a laicidade garantindo a paz gradualmente. Olha, a laicidade, isso é bacana, falar nesse ponto, porque a laicidade é um dos pontos assim, fundamentais para trabalhar com paz. O belicismo, ele vem muito da religião. O partido, a facção, quem tem o ser supremo, o melhor que o outro, ou o dogma melhor que o outro, ou o pior, o que está certo, o que está errado. Então, o belicismo, ele advém muito da religiosidade. E esse movimento, caminhando para a laicidade, uma forma de sair desses resquícios dogmáticos, né, para ter um abertismo maior, para trabalhar.
dentro da paz. Ilustrando esse caso, o Shimon Peres, ele comenta, né? O Shimon Peres é uma personagem que tem trabalhado muito, trabalhou, né? Saiu de cena agora, né? Com a última guerra, o último ataque que teve aí de Israel sobre os palestinos, e Prêmio Nobel da Paz, e ele comenta nos seus discursos que o ideal em Israel tem somente 3 partidos políticos, né? Direita, esquerda e de meio. E tirar os partidos com cunho religioso de cena. Porque se forem partir se for ter uma abordagem na paz com os israelenses, a partir de ideias dogmáticas de religião ou do judaísmo, para tentar fazer paz, não vai dar certo. E isso atrapalha até um pouco o meio campo político ali deles. Aquele livro Onde a Religião Termina, Aham. o Marcelo da Luz, ele chega no trabalho dele que a religião em si, ela tem um componente bélico em si, ela é construída a partir da... É violência intrínseca. É uma violência intrínseca que tem. Oi. Não é uma violência intrínseca? Ele fala em violência intrínseca. Né? Na fatologia, na página 2, 11ª linha, de baixo para cima, pode comentar a impossibilidade de se ter paz com alto assédio? Olha, quando você está com alto assédio, você está instável, está suscetibilizado, está conectado. Então, assim, está influenciado. E você não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir chegar numa paz pura, uma paz limpa, o que a gente aborda aqui no verbete, com essa conexão patológica. Então, assim, é realmente uma possibilidade muito grande se ter paz com isso. Você consegue ter uma imperturbabilidade, encaminhar, mas ter uma paz pura é difícil. Tem um exemplo que eu tenho para comentar, mas acho que eu vou deixar mais para frente, justamente dessa questão do pato-pensene patológico, perto intraconsciencialmente da gente, promove essa instabilidade, né? Juderley, parabéns aí umas 10 vezes pelo vídeo. Acho que parabéns é pouco, acho que tem que ser uns 10 aí, que está de um nível excelente o teu verbete. E assim, me chamou muita atenção que em 3 momentos você cita a mesma palavra no verbete. Você fala aqui na definição de apreensão estruturada da paz. Depois, lá na fatologia, você fala de ascensão para a paz estruturada. E volta na numerologia. Você fala a paz estruturada. O que é essa estrutura? Como é que você compreende isso? Que bacana essa pergunta. Porque 3 vezes deve ser importante, né? Eu fiquei me perguntando. Obrigado, professor Oswaldo. Bem, essa paz estruturada é uma paz que permeia outros aspectos da contraconsciencial. Imperturbabilidade, convivência. A paz não é você estar isolado das outras pessoas. Não é o que Israel faz. Querer criar muro, viver o mundo interno pacífico deles. Isso não é universalismo. E o professor Valdo até tem uma experiência de projeção no livro Projeções da Consciência, que ele comenta que ele viveu numa das projeções dele uma paz estruturada, uma paz plena. E é justamente isso, uma paz limpa, cosmoética, sustentada. Eu para a direita também, né? Tem outro viés. Então, por isso eu queria frisar bastante, você pegou bem, professor Oswaldo, essa questão da palavra estruturada, que realmente a gente quer trazer essa ideia, né, de estruturação, com sustentação, com limpidez, com exemplarismo, com pacificação íntima, imperturbabilidade, mas também com o quê? Com convivência, que não é isolamento. Tá? Então, justamente a proposta é essa, de trazer a estruturação. Tem um aspecto também, que acho que está bem nítido aí na definição dele, que o pacifismo, até como está dito na ortopensada, né, é uma coisa que se vivencia na comunidade, nas comunex avançadas, evoluídas e tal. Mas essa estruturada também, quando eu vejo, é muito da paciologia, no sentido da ciência como um todo. Né? Porque ciência você já pressupõe uma estruturação, né? E o pacifismo se supõe ainda, mesmo que seja no extrafísico, mesmo que seja em comunexes avançadas, evoluídas, mas se supõe uma coisa mais filosófica, uma coisa mais assim de
Mental somático. Mental somático e tal, mas assim, ainda não é aquela visão de ciência toda que estrutura todo o cosmos. Eu penso que seja isso também. É que eu achei interessante que aparece 3 vezes, então eu falei, É por causa do crescendo dele, né? É um conceito importante, né? É um conceito. É o crescendo, tem que dar um crescendo aí, né? Então a estrutura cresce, né? Tudo bem, Rosa? Então tá. Por favor, na página 2, em sinergismologia, comente, por favor, o sinergismo, pacificação, neoverbons. Isso daqui, obrigado pela pergunta. A pessoa que está em paz, ou nível de acalmia e tranquilidade íntima, ela tem condições de acessar mais ideias, fazer sinapses. Tá? Isso eu tive até uma prescrição parapsíquica de trabalhar as energias, criar uma pensenidade, um holopensene, uma atmosfera mais íntima para poder acessar mais verpons dentro da questão da paz. E é justamente isso, a questão de trabalhar essas energias e poder acessar essas ideias novas. Agora, as verpons, elas trazem esclarecimento, né? Pacifica, elucida, responde. Então, assim, é um sinergismo aí, né, esse trabalho de pacificação íntima, né? Agora, a gente comentando em pacificação, eu queria fazer uma abordagem. A palavra pacificação em si, ela é religiosa, tá? Ela é negativa. Pacificação em si. Tá? Agora, isso é uma sutileza que a gente precisa trabalhar, estudar, aprofundar mais. Mas isso já, alguns estudiosos, algumas pessoas já comentam em si. Por que a pacificação é negativa, né, em si? Porque seria o quê? Você fazer a pessoa como se fosse acalmar, necessariamente. Então, assim, a gente precisa, claro, aprofundar os estudos aqui em cima dessa acepção. Mas foi como falei no início do verbete, é o que a gente tem para trabalhar hoje. É a acepção que a gente tem. E por isso que é bacana esses estudos aí em cima da paciologia, pacifismologia, trazer mais ideias, né? Que outras abordagens, outro neologismo a gente poderia usar nesse aspecto, né? E isso caminha junto às nossas proposições de estudos sobre a paz. Espero ter respondido aí nossa colega em cima. Respondeu, sim. Tem mais uma questão, posso falar? Em parafatologia, também na página 2, a autovivência do estado vibracional profilático na manutenção da autopacificação. Olha, essa questão do estado vibracional, quando você trabalha as energias, acaba tendo a limpeza da psicosfera. Tanto é que aquela técnica de mega euforização acaba isso, a pessoa trabalha as energias, se eu não me engano, se encapsula, depois trabalha novamente as energias e ela fica sentindo ali o bem-estar, a homeostasia do micro-universo íntimo dela. Tá? Agora, uma coisa bacana, e eu passo pensando, foi outro verbete que a gente trouxe aqui, né? Eu trabalho o estado vibracional, mas como é que está a minha pensenidade? Se eu estiver ainda pensando em alguns pensenes ruins, antagônicos, eu acho que a gente aborda aqui no verbete o vocabulário pessoal da paz, né? Se eu tenho ainda palavras belicistas, vou no tapa, foi num tiro. Então, isso faz a degringulação, né? Diminui o estado de pacificidade íntima. Se a pessoa ainda tem essas palavras. O estado vibracional é a ferramenta, ajuda, né? É o caminho, né? Para trabalhar essa questão das limpezas energéticas. Que tira os resquícios, né, negativos. Tudo bem? Quer perguntar? Alô? Na página 2, fatologia, 13ª linha, as falhas e furos das Nações Unidas. Bacana, Rose. Hoje o que a gente tem da ONU diverge muito do que foi a proposição inicial de quando ela foi lançada, né? A ideia inicial da ONU surgiu de uma reunião em São Francisco, no hotel, não lembro o nome, sala 210, segundo andar, e depois foi dessa reunião inicial que saiu a ideia de fazer a ONU, né? E depois foi instalada em Nova York. Hoje o que se tem da ONU é um pouco diferente do que a gente tem lá. Hoje o que se tem na ONU, que você vê o quê? São os discursos morais do que tem que ser, do que deve ser. Virou praticamente lugar de ditadores, políticos corruptos, querendo dizer moralismos, sendo que
tem muita coisa nos seus próprios países para resolver. Então, assim, tem outras coisas também, acho que aqui também está, Rose, as questões de corrupção que hoje tem na ONU. Então, assim, tem um documentário, eu não consegui assistir o documentário, eu assisti alguma matéria que comentava sobre esse documentário, que está o documentário em si, ele está na filmografia específica, né, aqui no fim. A Informante? Isso, aquele documentário You and Me, que uma pessoa que trabalhou na ONU administrativamente, ela viu várias coisas que estavam erradas, entrevistou várias pessoas dos países, e levantou vários erros, casos de corrupção, casos de abuso de poder, falta de administração de recursos. O caso mais emblemático que teve, Rose, o caso do Iraque, né? Depois da guerra, que era a troca do petróleo por comida, depois de 2003, mais ou menos, em que o Iraque passava por um embargo econômico e a ONU abriu um programa para a população civil ter direito a receber alimentos, né, trocando o petróleo deles por comida. Foi a ONU que fez isso? Eu não sabia, não. Isso. Foi o programa Petróleo por Comida. E esse foi um caso emblemático, teve vários casos de corrupção em cima disso. Porque o que poderia trocar só um tipo específico de alimentos e colaboradores da ONU estavam usando aproveitando. Onde tem ser humano, tem sempre Então tem vários casos assim. Réus, né? Outro caso emblemático é esse da outra filmografia, que é A Informante, né? Uma moça e esse é um caso real, tá? Ela foi, acho que era em Kosovo, na Bósnia, não me lembro o país direito. Ela foi fazer uma missão lá e viu que os soldados de paz estavam envolvidos, e colaboradores da ONU também, tá? Em casos de abuso sexual. Esse filme é bem puxado. Agora, tem um outro documentário, Rose, que eu não assisti, esse está na internet, esse está aberto, só que, se eu não me engano, é em inglês, talvez é legendado, que se chama UN Deception. UN, quando a gente fala é United Nations, Nações Unidas, né, decepção. Também conta justamente os problemas que tem hoje na ONU. Tá? Então, assim, isso são os erros que tem. Agora, o que eu penso que o Estado Mundial passa pela ONU, isso já nossos próprios colegas aqui têm discutido, eu concordo com isso. Então, eu penso que estava acontecendo essas coisas, vai acontecer provavelmente alguma coisa daqui, não sei quanto tempo, uma década, 2, 3, 50, um século, que vai ter que ter uma reformulação na ONU. Tá? E isso vai ser a base do Estado Mundial. Porque a ideia é boa, né? A ideia é boa, sim, né? Da União. Sim. E o que a gente tem hoje foi essa corrupção generalizada. Está generalizado por causa dos réus, né? Da organização. Eu tenho mais uma pergunta. Na linha 14. Logo abaixo dessa das falhas e furos, os pseudos pacifistas ao modo dos monges tibetanos imolando-se pelo fogo. Olha, isso aí essa coisa dos monges tibetanos, né? A gente olha, pensa que são pessoas tranquilas, pacíficas, sem a questão da religiosidade, né, professor Oswaldo, que a gente comentou há pouco, né? Como uma pessoa pode ser pacifista e atacar fogo no próprio corpo para protestar? E quando isso que aconteceu? Uns 2 anos atrás, não foi? Eu acho que talvez um pouquinho mais. Mais 2, 3 anos. Então, assim, eles estão uma forma de protesto dele, mas não é a certa. O que falta? Falta aumentar o soma aí. O pessoal está sendo extremista. E é justamente a abordagem que a gente está tentando fazer aqui, trazer a paz por mental soma, para a discussão intelectual, tá? Para poder ver. E isso aqui está bastante anacrônico. Um outro exemplo, Rose, ali em Mianmar, tem aquela ativista que a gente coloca até na fatologia, a Aung San Suu Kyi, se não me engano, Aung San Suu Kyi, né? E tem uma etnia, está fazendo um movimento agora, foi eleita, né? E acho que mais para frente a gente até comenta alguma coisa. E tem uma etnia que é a Rohingya, se não me engano. É uma etnia muçulmana que ela é mais perseguida. E essa etnia, o Dalai Lama até fez a crítica a Aung San Suu Kyi, que ela poderia ajudar essas etnias, né? Porque eles são praticamente apátridas, não são considerados
nacionais da Birmânia, são considerados novos imigrantes, não são aceitos, são perseguidos, muitos deles acabam se refugiando. A gente teve um caso agora que foi pego um barco, não sei quantas pessoas, pelo menos eu acho que uma centena, 1 ou 2 barcos, no Índico, de refugiados dessa etnia, tentando chegar na Malásia, e também tem uma rota de fuga que passa pela mata a mata entre a Birmânia e a Tailândia. Eles também usam essa rota de fuga para sair da Birmânia. E o que é comentar a respeito dos monges? Que os monges que tem lá perseguem essa etnia. Perseguem essa etnia. São eles que perseguem essa etnia. Combina, então, né? assim, a questão da religião, né? Então, assim, quando você vê um monge, às vezes pode ser que até tenha, tá? Até tenha, mas assim, a gente tem que analisar com cuidado. E são os monges lá que perseguem, né? Não, no caso aqui a gente tem os tibetanos, nesse caso ali são os da Birmânia, né? São os algozes lá. Professor Gilderley, a minha pergunta vai na página, na página 3, paradoxologia. O paradoxo da paz grupal começar pela pacificação pessoal. Poderia comentar? Sim. Olha, a consciência é o núcleo do... A consciência e a energia são as duas bases principais do universo, né? Se não trabalhar a pacificação íntima da consciência individual de cada um, não tem como a gente chegar numa paz íntima. Não dá para esperar que venha de outro lugar. É claro que, num certo ponto, num certo nível, a gente tem a paz social. Acho que talvez não coloquei aqui no verbete, tá? Mas é um crescendo, a partir da paz íntima, a gente tem uma paz social, e a gente precisa disso, as instituições sociais, os serviços sociais funcionando, para a gente poder chegar na paz coletiva. Agora, essa questão aí da paz grupal, ela começa na paz individual de cada um, na paz pessoal de cada um. Como que um grupo vai ter paz se intraconsciencialmente não tem? As pessoas não têm, estão em conflito. Então, assim, isso é a base, a pacificação íntima, né, pessoal. Você fala aqui na enumerologia. Na hora que eu estava lendo o verbete, eu fiquei prestando atenção na paz pura. Depois, lá na página 5, você coloca: a paz pura só começa na autopacificação real, na mais íntima. Depois que você fizer um comentário, eu vou ler uma pensata do professor, que ele fez no dia 21/11 de 2013, que está relacionado também com a paz, chama Mega Refúgio, Mega Refúgio da Paz. Aí depois você pode comentar. A gente falou sobre isso ontem. Marulux, a paz pura é cosmoética, é limpa, tem abertismo, tem universalismo, tem convivência, tem exemplarismo, e a força da paz é essa, é exemplarismo, porque ela vinca, ela marca. Tá? Então, assim, a paz pura passa pela cosmoética, não dá para a gente desvencilhar. Não dá como a pessoa sentir paz ou ter paz, pode ser que tenha uma tranquilidade, né? Tá? Mas sem cosmoética, não dá para se ter uma paz pura. Tá? Agora, você tem uma pérola aí para dar para a gente, né? Você conta para a gente como é que foi que aconteceu. Foi numa tertúlia do dia 21/11 de 2013. Ele fazia as pensatas logo no início. Aí ele veio com essa pensata que é fantástica. A sua inteligência torna-se culminante quando você transforma o micro-universo íntimo no mega refúgio da paz. Que linda. É muito bonito, né? É uma pérola. Essa frase... Essa é uma pérola. pérola. E o professor Valdo te deu ela, né? Foi diretamente para ti, né? Você está me deixando ficar vermelho aqui. Mas agora, é bonito. Essa frase, né? Mário Lucas, é uma frase que você deveria fazer uma caneca para a gente, né? Vender para a gente. Ela é linda, ela fica assim na pérola, entrada do computador. O mega refúgio da paz íntima, intraconsciencial. Tudo bem, gente? Podemos continuar aqui? Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. O que caracteriza o vocábulo pessoal da paz? Olha, como elaborá-lo? Olha, o que caracteriza é a limpidez pensênica, né? Se você tem aqueles discursos ainda no tapa, fui no tiro, matar ou morrer... Oi?
Isso vai ser um gatilho para o meu casamento. Gatilho. Agora ou nunca. Então, esse tipo de vocabulário é o que diminui a passividade. A pessoa ainda está dentro do belicismo, né? Intraconsciencialmente. E o ideal é a pessoa deixar esses vocábulos, né, essas palavras, e ter uma abordagem mais cosmoética, né? Até no próprio vocabulário. E isso vai criar o vocabulário pessoal de paz dela. A ausência dessas palavras belicistas, desse holopensene belicista dentro da manifestação dela. Em polinomiologia, página 3, pode detalhar o polinômio apaziguar, renunciar, equalizar, compensar? Olha, esse polinômio aqui seria uma espécie de crescendo, né? Dentro do conflito, né? As primeiras coisas seria pacificar ou apaziguar as questões ali, né? Dentro desse apaziguamento, envolve você abrir mão de alguma ideia, alguma premissa que não seja cosmoética, né? E até dentro das questões de acordo, provavelmente, muito provável que dentro das questões de acordo, a gente não vai ter 100% daquilo que a gente queria. Então, a parte que a gente não tem é a parte que a gente precisa abrir mão. Tá? E para poder chegar na paz, a gente precisa ter alguma renúncia. Que é essa questão aqui. Um outro viés, que a partir da renúncia a gente acaba equalizando. Né? O ideal é as duas pessoas, as duas partes, os dois polos estarem equalizados, uníssonos, né? E não em conflito, e não um mais com o outro. Então, assim, em Israel-Palestina, o ideal seria caminhar para isso. Vai ser difícil. Tá? Eduardo Said até comenta, né, no artigo que ele fez na Veja, acho que provavelmente em 2003, se eu não me engano, 2005, que a paz não virá. Do jeito que está aqui, no momento que está presente, não virá. E o último estágio desse polinômio que a gente coloca é compensar. Compensar o que foi feito. Os descaminhos. Né? Agora, um exemplo, para você ter ideia de compensar, hoje, a abordagem que nós, brasileiros, o país, Brasil, tem em relação ao Paraguai, não há uma abordagem de compensação pelo mal que a gente fez na Guerra do Paraguai? Então, é importante. Você viu como esse polinômio é super bacana? E realmente um crescendo? E a questão do exemplo é o que ajuda a gente a entender a paz. Né? Por isso que é um pouco difícil fazer esse aprofundamento. Né? Trazer as ideias, essa abordagem e pegar o exemplo e a gente acaba tendo esclarecimento. Por gentileza, professora. Feminologia, você já comentou alguma coisa, mas o teletertuliano aqui pergunta, se você quiser complementar, na página 4, última linha, poderia falar sobre a ativista Aung San Suu Kyi? Bacana. Essa personalidade desperta interesse e chama atenção para a gente. Por quê? Myanmar, o Birmania, né, entrou em conflito, teve um golpe de Estado, os militares assumiram o poder, se eu não estou enganado, em 62, ou talvez 80, não estou lembrando da data, acho que eu vou me ausentar de colocar a data aqui, porque eu provavelmente não vou falar a data correta. Né? E ela teve uma eleição depois, em 90, se eu não me engano, ela foi eleita. Aí o que aconteceu? Os militares não aceitaram a eleição dela. Ela já vinha de se eu não me engano, parentes, né, que foram presidentes, se eu não me engano, ou o pai foi presidente da Birmania. E nessa época a Birmania estava com problemas sociais internos muito grandes. Eu não sei se estava à beira de um conflito civil ou já estava tendo uma guerra civil dentro. E aí ela foi eleita. Quando ela foi eleita em 90, os militares tomaram o poder, prenderam ela, e aí ela ficou em prisão domiciliar por 20 anos. 20 anos. E esse movimento pacifista dela rendeu a ela o Prêmio Nobel da Paz. Se eu não me engano, foi... Tem um filme, não tem? No filme? Tem um filme, só que o filme não assisti dela. Eu vi o filme, é muito lindo. Nesses últimos anos, ela teve... anistia, não é bem anistia, né? Soltaram ela, né? Se eu não me engano, foi em 2010 ou 2012 a data. E nesse movimento, antes desses anos, aí, de 2010, mais ou menos, por essa data, os militares estavam tendo ela foi solta porque teve uma pressão internacional, tá, sobre o governo ali militar, né?
de Birmania, e foi aí que soltaram ela, mas antes disso, eles queriam fazer várias condições para ela, que ela não fosse eleita, que fosse isso, e ela não aceitou nenhuma. Pacificamente, né, não aceitou nenhuma, falando, não, a liberdade ela tem que ser incondicional. E foi isso que, com o tempo, que aconteceu. E o pacifismo, a paz é um processo lento, né? Com o tempo que aconteceu, eles viram que não conseguiriam, soltaram ela, teve as eleições que foi agora, por esses dias, eu acho que deve ter tido 15 ou 20 dias que teve as eleições. Existia a possibilidade dela não ser eleita, ela se candidatou, tem um partido democrático que ela participava, e para ela ser eleita, as eleições lá são praticamente mais indiretas, são parlamentares. A população vota, mas depois passa para o processo parlamentar, ela precisaria ter 75% de votos. Nesse trâmite todo, de 90 para cá, se eu não estou enganado, os militares, o pessoal do governo lá da Birmânia, aprovaram a lei que o presidente do país não pode ter filho estrangeiro. Ela tinha dois filhos britânicos. Agora, o bacana dessa questão, sabe o que é? Que ela deu uma declaração antes da eleição. Mesmo se ela não pudesse assumir a presidência, ela pode trabalhar dentro do partido. Ela não precisa estar na linha de frente. Olha que abertismo, que desprendimento. Ela não precisa estar na linha de frente. Isso é próprio do serenão, né? Não é necessariamente o serenão precisa ser presidente do país. Então, assim, ela abriu mão. Aí o que aconteceu? Precisaria 75% dos votos no parlamento. Teve 90%. Isso que 33% do parlamento eram dos militares, que eram contra ela. Ela teve 90%. E aí está desenrolando essa questão, né? Agora eu espero que, quero ver que abordagem que ela vai dar para aquela etnia dos Rohingya, né? Que é um grupo muçulmano muito perseguido, acho que é o mais perseguido que tem no mundo, essa minoria étnica. Quero ver que abordagem que ela vai dar. Até porque ela teve uma crítica antes, já teve artigos de pessoas criticando os Nobels da Paz. E tem vários erros, tá? Dentro dos Nobels da Paz, dá vários desencontros. Essa é a pergunta seguinte aqui. E uma delas, ela foi criticada porque ela não deu atenção, só que ela não tinha sido eleita ainda, tá? Ela não deu atenção aos Rohingyas. Só que tem uma política interna de Myanmar que a população inteira, junto com os monges, são contra os Rohingyas. E se ela declarasse, ela não se absteve, né? Questão da cosmoética, né? Se ela declarasse apoio a essa minoria étnica, com certeza ela não seria eleita. Agora a questão do tempo, né? Não quer dizer que ela não possa assistir. Você entendeu? Não quer dizer que ela não vá assistir. Então, assim, esse é o momento, o tempo da assistência, né? Eu não me lembro o nome do filme, eu sei que tem liberdade no título, mas vale a pena ver o filme. O filme é muito bonito. A pergunta aqui é a seguinte, na Fatologia, página 2, 10ª linha. Os nobelistas da paz envolvidos com a criminologia, por favor, comentar e citar exemplos. Bem, isso daí é uma questão bastante interessante, né? Para a gente ver os furos da paz, uma ideia, uma abordagem, a gente estudar os erros dos nobelistas. Que a gente vai ver onde que eles falharam, onde que eles erraram, a tríade da ironia, né? O erro, o engano e a omissão deles, né? Gente, tem um nobelista da paz que foi o Muhammad Yunus. Ele ganhou o Nobel da Paz junto com o Al Gore. Ele estava dentro de uma instituição que trabalhou as questões climáticas, né? E ele estava envolvido em casos de abuso sexual, se não me engano, de menores. Tá? Um outro caso foi o Henry Kissinger. Tá? Essa personalidade, a gente precisa estudar ela. Esse Henry Kissinger foi ele que firmou o acordo de paz junto com o vietnamita na Guerra do Vietnã. Agora, essa personalidade já tem históricos de perseguição, de opressão, de não necessariamente citar, mas de promover algumas guerras, porque ele teve ali trabalhando dentro dos Estados Unidos com a questão, isso naquela época de 68 e 70.
Tanto é que ele teve, esses dias teve ele já está bem idoso, essa personalidade, o Henry Kissinger. Ele teve uma aparição pública dele, né, numa plenária aí, sentado, e pessoas foram protestar junto perto dele, colocaram uma algema na cara dele. Então, assim, esse caso é o caso mais controverso dos Nobels da Paz, e a pessoa recebeu. Tá? Obama também. Oi? O Obama. O Obama também, né? Promoveu as guerras depois. Esse foi outro caso, Tânia, de Nobel da Paz controverso. Por quê? Não tinha feito nada ainda, tinha acabado de chegar no poder. Então, aí foi uma questão política que colocaram. Um outro caso que tem é a do... Perdão, eu troquei as palavras. Eu falei do Mohamed Yunus. O Mohamed Yunus é a questão aquele banqueiro, se não me engano, indiano, que fez o Banco Econômico para as populações de baixa renda. E esse Nobel, ele teve críticas, né, e indícios de que ele teve envolvido com casos de corrupção, lavagem de dinheiro, alguma coisa. E foi Nobel da Paz. Né? Mas a questão, ele fez o movimento dele. O que teve problema com o abuso sexual foi o Rajendra Pachauri. Ele ganhou o Nobel junto com o Al Gore, a questão das questões climáticas. E esse Nobel também foi outro que foi criticado, né? Porque ele está mais dentro da questão climática, não de paz e de conflitos em si. Isso até é uma crítica que tem a questão da premiação do Nobel da Paz, que critério que eles usam, né? Agora, tem esse que você comentou, né, Tânia, do Obama, e também tem o Arafat. O Arafat ganhou o prêmio, pelo Acordo de Oslo, junto com o Isaac Rabin, que foi assassinado, e junto com o Shimon Peres, por ter assinado. Mas o Arafat, ele criou o Hamas, que é o partido ali religioso ali da Cisjordânia, e então teve várias questões de morte envolvidas. Eduardo Said ajudou muito ele, era muito a favor dele durante certo tempo. Depois o Eduardo Said saiu, independência da política dele, e o criticou depois. Por quê? Chegou um ponto que o Arafat, ali em 90 mais ou menos, ele estava mais envolvido, preocupado em se manter no poder, não, entanto, conseguir resolver as questões palestinas. Então, ele foi muito criticado por isso. O Eduardo Said até comenta, Tânia, que ele deveria ter saído, abdicado, né, do poder antes, em 90. Ele recebeu o Nobel da Paz em 93. Então, aí a gente tem vários casos aí de desencontros, né? Isso é interessante a gente ficar atento a esses prêmios Nobels de todos os anos, com coisas como essa, isso que você trouxe agora um monte de gente. Mas o Obama, para mim, foi muito interessante, porque ele tinha recém tomado posse, ainda não tinha feito até nada, né? Mas é a questão política. E se a gente prestasse atenção das pessoas que são indicadas antes de sair a decisão, né? Os indicados, às vezes, tem pessoas que efetivamente, no caso da paz, trabalham pela paz. Mas são... A criança não ganhou o Nobel da Paz. Eu pessoalmente, eu lamento por tudo isso, mas eu acho que o que importa mesmo é o que a gente faz, né? Com a paz, né? A pastoral da criança não ganhou o Nobel da Paz. O prêmio, eu concordo com o que vocês estão falando, que pode ser injusto, pode ser tudo. Mas, assim, eu não fico presa ou preocupada ou atenta a essa questão. Eu acho que o que importa mesmo, o que cada um de nós pode fazer, é pensar na própria paz interna, na produção da paz em torno da gente, né? Melhorar a nossa TENEPS, porque a gente sabe que até, pelo menos é a previsão, né, que o professor Valdo deixou com a gente aqui, que até 2078, 75, por aí, a coisa vai piorar pela reurbanização. Então, assim, o que a gente pode fazer até lá? Realmente, se for o caso, você deve criticar, deve ter crítica, mas assim, TENEPS, o que você estava falando antes. Ortopensenidade, TENEPS, e procurar o entorno da gente, né? Porque...
Agora, dentro dessas questões de prêmio, um adendo, por exemplo, ó, como eu sou controverso. Parece que no mundo tem mais ou menos 100 prêmios da paz. O Nobel, o mais notório dele, tá, foi feito pelo armamentista lá. O cara tinha indústria de armas, o Nobel, né? E antes de morrer, institui esse prêmio aí, né? Joia. Você vê como está errado já desde o Não, tem muita coisa errada, a gente sabe, né? Mas... Agora tem, para você ver o pacifismo como esse pacifismo que está aí na rua, né? Como está meio controverso. Teve um ativista chinês, Liu Xiaobo, alguma coisa assim, ele ganhou o Nobel da Paz por defesa dos direitos civis na China, em 2010. Tá? O pessoal da China não gostou. Tá? Por quê? O pessoal, o governo, etc., o pessoal partidário lá não gostou, porque ele estava sendo reconhecido, porque estava reconhecido internacionalmente, porque estava trabalhando pelos direitos civis da população. Então, o pessoal lá na China, um grupo, o que fez? Criou um prêmio da paz, fazendo contraponto com o Nobel por causa desse que ganhou. Então, já nasce pela competitividade. Está errado, né? Não é o correto. A própria palavra prêmio já está... Agora, agora, dentro desse próprio prêmio, esse ano, sabe quem ganhou? Ganhou o Robert Mugabe, o presidente do Zimbábue. O senhor totalmente envolvido em casos de corrupção, acabou com a economia do país, tá? Mas ele provavelmente resolveu alguma coisa, ajudou ali de questões de guerra civil, além do país dele. E eles estavam vendo se ele ia receber o prêmio na China, né? Ele deu a declaração, só que esse prêmio da paz não é do governo chinês, tá? É de um grupo que fez. E daí, como não era do governo chinês que estava promovendo, para não criar atrito diplomático com o governo chinês, ele deu a declaração que não ia receber o prêmio. Tá? Então, ficou por isso mesmo. Então, a gente tem vários contrapontos. Tá? Dentro dessa questão da Aung San Suu Kyi, eu não vi nada de anticosmoético dentro do trabalho dela, do pacifismo dela. Tá? Não achei. Tá? Ainda. Tá? Agora, uma coisa que chama muita atenção, Tânia, no último Nobel da Paz, que foi o quarteto da Tunísia, né, chama muita atenção. Tá? E, para mim, tem dentro de amparador aí. Por quê? A Tunísia foi o país que explodiu a Primavera Árabe, foi o início ali. E eles conseguiram reunir 4 instituições, que é o Sindicato dos Trabalhadores, junto com a Confederação Patronal das Indústrias e Comércio, junto com a Ordem dos Advogados do lado deles, que tem outro nome parecido com a Ordem de Advogado nossa aqui, e junto com o pessoal do Direitos Humanos. Foram esses 4 instituições que sentaram e tentaram fazer esse plano de reestruturação ali e de recondução dentro da democracia. E eles tiveram êxito. Então, assim, claro que dentro desses 4 deve ter 1 ou 2 ali que são super antagônicos, mas eles conseguiram sentar e fazer esse trabalho. Agora, como que é exemplarismo? Porque ali começou a Primavera Árabe. Que exemplo que fica para os outros países, né? Que explodiram, né? Vamos ver se pega, né? Porque é o momento. Gente, vamos continuar aqui, que nós temos muitas perguntas aqui. Parafatologia, página 2, segunda linha. O professor já teve autoexperimentação extrafísica da paz verdadeira em alguma comunex ou projeção lúcida? Olha, isso eu estou na expectativa, né? Essa de experiência extrafísica eu não tive ainda. Mas eu tive uma super bacana, foi assim, a ideia de paz vinha para mim algumas vezes, eu pensava assim comigo, né? Não, agora não. Às vezes via aquele pensamento, eu nem me dava conta, não, agora não. E depois que eu fiz estava envolvendo nas reciclagens, né, eu tive a prescrição parapsíquica de pesquisar minha retrocência pessoal. E daí eu entrei no curso lá da Consecutivos, pesquisei e realmente eu tive que jogar a toalha. Já tinha algumas vidas identificadas e cada vida dessa eu fazia algum movimento em direção à paz. O que acontecia? A gente tinha muita irritabilidade, a gente tinha muitos conflitos, né, de grupos, a gente participava, e eu trabalhava muito, até questão administrativa, operacional, com grupos, para tentar chegar na paz. Então, a gente fazia unificação, fazia várias coisas. Teve uma vida que foi feita uma conferência pela paz, outra foi assinado um tratado, um acordo de paz, mas tudo nesse movimento. E quando eu realmente me dei conta que a Retrocem era a paz e que minha ProEx estava dentro disso,
Nesse dia eu cheguei em casa, no final do dia, estava sentado, lendo, escrevendo, eu senti uma consciência muito do meu lado, assim, e eu me percebi envolto numa nuvem branca de energia. Uma coisa muito gostosa, muito boa, muito boa. E assim, aquele olho pensando pacífico, tranquilo, mental somático, não tem nada de psicossoma. E eu fiquei naquilo ali uns minutos, e interessante que dali a pouco eu tive a questão do passe pensei, né? Eu pensei alguma coisa patológica, eu não lembro o que era. Quando eu pensei a coisa patológica, aquilo se desfez todo, se desfez tudo. Então essa foi uma experiência super bacana, mas eu pela primeira vez me vi assim numa névoa branca em volta, um sentimento muito bom. Vale a pena. Tá bom. Na estrangeirismologia... Tânia, você está com o microfone, pergunta. Eu queria falar a partir do que a Gidelei falou agora, né? Porque a gente, eu estou me colocando, Saquarema, o campus, está fazendo encontros, assim, praticamente todo ano da paz. E já ano que vem vai ter um outro encontro, e no outro ano vai ter. Gidelei, você podia começar a trabalhar, mandar para lá. Quer dizer, eu não conversei com ninguém de Saquarema, mas como eu fui de Saquarema, né? Fui dos começos de Saquarema, eu estou indo para o próximo encontro, já escrevi para o outro do outro ano. Estou escrevendo sobre paz. Você sabe que é meu tema, né? Não sabia não. Você não sabia? Sim. Não, seja bem-vindo. Agora sim, eu faço parte. Pronto. Então, pensa nisso. Manda, quer dizer, até o final desse mês, manda um trabalho. Não estava nem sabendo. Então, agora já está sabendo, não tem mais desculpa, né, Tânia? 2, 3 páginas, os trabalhos. Pronto, não tem mais desculpa. Gidelei. Obrigado. Não Vamos tem mais nessa. desculpa, né, Tânia? Não é desculpa não, né? Mas entrar nesse meio, nesse veio de temática, de estudo, de pesquisa. O pessoal está fazendo um trabalho bom lá em Saquarema. Não, tá. Vamos então continuar aqui? Beleza. Porque nós temos muitas perguntas aqui. Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Poderia nos explicar como funciona a critique de savoir dos nobelistas da paz? Isso aqui é crítica do conhecimento deles, né? Está certo, está errado. O que o Arafat poderia ter feito melhor, né? Já que ele tem o Nobel da Paz. Agora, eu acho que o grande erro, assim, dentro dessas questões aí, principalmente lá em Israel, o Shimon Peres estava trabalhando há uns 40 anos com a paz ali, tá? Quando teve esse ataque aí, o último que teve agora, acho que, eu não sei dizer se foi de um ano para cá ou 2 anos para cá. Acho que de um ano para cá, né? Esse ataque que teve de Israel sobre os palestinos, aí, o último que teve, ele abdicou. Se não me engano, a presidência de Israel, né? E se absteve. Eu acho que era o momento dele usar o conhecimento, a experiência dele, a autoridade por ser um prêmio Nobel da Paz, e tentar conduzir os conflitos, né? Tentar dirimir ali, apaziguar, falar que a gente está errado e que não é por assim. Isso foi um grande erro, tá? E justamente essa crítica, né, de pensamento deles. Eles recebem o Nobel da Paz, mas o que realmente tem de paz ali? Claro que fizeram alguma coisa, tá? Claro que fizeram alguma coisa por ter recebido. Mas assim, precisa mais, né? Está insuficiente, né? É aquilo que a gente coloca, essa abordagem que a gente tem de pacifismo intrafísico nosso, está muito fraca ainda, né? E a ideia é a gente trabalhar o pacifismo puro, né? Na fatologia, página 2, 11ª linha. Por que existe esta falta de neutralidade da Organização das Nações Unidas? Por que existe essa tendenciosidade espúria nas suas escolhas durante tantos conflitos mundiais? Olha, já falou hoje bastante, em dia a ONU é um processo síntese político. Tá? Hoje em dia. Ditadores vão lá, discursam. Esse que eu comentei, esse Robert Mugabe do Zimbábue, tem discurso dele na ONU. Tá? A questão da neutralidade da ONU, o grande problema dela é a questão do recurso. De onde vem o dinheiro? Onde que ela está localizada? Né? Ela está localizada no território neutro ou no território de algum país?
Tá? E dentro da questão de economia, quem coloca o dinheiro Manda, praticamente né? manda, né? Então, assim, é meio falacioso, né? Por exemplo, em 2006, Israel atacou o Líbano, né? Com armas que não eram, pela Convenção, se não me engano, de Genebra ou de Haia, não eram autorizadas. A ONU fez alguma coisa? Não fez nada. Então, assim, falta muito ainda. Agora, é o que a gente tem. Tá? É a organização máxima que a gente tem, que congrega os países. Tá? O Estado Mundial vai passar pela ONU, assim como a gente tem um dos países mais belicistas, os Estados Unidos. A paz mundial vai passar pelos Estados Unidos. Agora, vai demorar, né? A gente tem trabalho aí pela frente, né? Muito trabalho. Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Como podemos otimizar a elaboração do vocabulário? Ah, isso já respondeu. Pessoal da paz, no nosso dia a dia. Você quer fazer outra síntese, uma síntese? Olha, Você já esse respondeu essa vocabulário pergunta? pessoal da paz, primeiro identificar o vocabulário belicista dela, né? E uma sugestão, ortopensenidade. Se ela tiver trabalhado dentro dos ortopensenes, ela vai pensar de maneira correta. Vai entrar dentro do pacifismo dela, né? Na estrangeirismologia, página 1, última linha, poderia exemplificar o item a lucidez do peacemaker? Esse é o estrangeirismo mais sério que tem aí, né? A questão da lucidez, né? Da pessoa estar lúcida do que está acontecendo. E a gente está trazendo aqui no verbete a questão da passologia, do crescendo do pacifismo, né? Para a passologia, a questão da holocarmalidade, as bioenergias, a interassistência. Provavelmente, ali, a questão Israel-Palestina, não vai ter uma resolução de paz sem ter assistência dos dois lados. O paradigma de Israel é ter segurança, o paradigma dos palestinos é ter liberdade. Então, assim, quer comentar, Tânia? Então, assim, a paz passa por esse processo equânime, né? Tá? E a lucidez do pacemaker, intrafísico ou extrafísico, passa por isso. Você entender essa questão de holocarmalidade. Agora, a gente comenta a Palestina, né? Mas as ideias que os especialistas têm, que a Palestina já não tem mais, né? Tem praticamente a Cisjordânia e os palestinos, né? Que são, mas a Palestina em si não tem mais. E muito provável outra ideia que as pessoas têm, né? Alguns especialistas, que realmente vai acabar ali. Assim, entendeu? Israel ele avança, faz a questão de avançar a fronteira palmo a palmo. Sim. Então, assim, o que eles estão fazendo ali é arrastando o conflito, né? Para você ter ideia, os israelenses ajudam também, ajudam os palestinos, mas dentro da ajuda deles, eles fazem, não sei como que se chama isso, eles dão vacina para as mulheres não terem mais filho. Justamente para diminuir a população. Tudo bem, Tânia? Quer fazer mais perguntas? Não, essa questão da Palestina e Israel é uma coisa que me toca muito. Eu me sinto ainda bélica, porque eu me sinto palestina, que está acabando, como você falou, né? Eu me sinto, eu ainda. Você veja com a cidade é que você toma as dores da Palestina, é isso? Sim, mas já não tem mais, porque Israel foi tomando, foi tomando, então acabou. Isso que você falou, é só Cisjordânia. Mas, de todo jeito, isso tudo vai acabar, né? O Estado Mundial vai chegar. A gente vai estar lá. E nós estaremos lá. Eu penso, Ana, a questão que vai ter é a interprisão curupocármica, né? Eu penso que esses palestinos acabando o resto que tem na Cisjordânia, né? Esses palestinos vão ressomar dentro dos israelenses, e aí o que vai acontecer? Sabe o que eu fiquei pensando agora, você falando assim? Eu também fico constrangida e meio assim emocional com essas questões. Mas veio agora para mim, assim, pode ser que eu não tenha razão, não. Que assim, olha, os amparadores, quem organiza o cosmos, eles ainda têm que perder tempo com a gente, porque tem que pacificar a gente. Então, ele perde tempo pacificando a gente, quando podia pacificar quem precisa mais. Então, se a gente mantiver a nossa homeostase íntima, se a gente mantiver a nossa tranquilidade íntima, trabalhando a favor disso, colocando na TENEPS, jogando energia ortopensênica, que foi o que você começou a falar.
Sabe, se a gente trabalhar a nossa ortopensenidade, eles podem abrir mão da gente, porque a gente não vai precisar mais deles, tá certo? E a gente dá a mão a eles para trabalhar a favor do universo. Eu tenho a impressão que vai levar até o ano 2075, não é por causa das congéus, é por causa da gente, que a gente não está ombro a ombro com eles, entendeu? A hora que a gente ficar ombro a ombro com eles, a coisa acelera. Então, assim, eu estou te falando, Dani, porque eu também fico injuriada, eu fico, ainda mais a minha etnia, que é árabe, né? Fico achando que é uma injustiça, mas assim, ó, olhando agora aqui, nesse ambiente aqui, otimizador, é uma, sabe, a gente está dando trabalho. A gente tem que ficar do lado dos amparadores para resolver essa questão. Rosa, e a gente está sentindo, quer dizer, essa discussão é uma discussão, assim, fundamental para cada um de nós, e a gente sente a presença de grandes amparadores, né, que estão aqui, e isso que você está trazendo parece que chama atenção para isso. A gente tem possibilidade de fazer um monte de coisa pessoalmente, intimamente, e também na melhor grupalidade possível, não somente na CCCI, mas se a gente Cosmos, né? Se a gente se embarcar nessa coisa da emoção, ao invés de a gente ficar do lado dos amparadores, a gente vai ficar do lado dos assistidos. Ah, tá. Não digo nem assediador, digo do lado dos assistidos. Então, a gente já tem condição de ficar do lado dos assistentes. Agora, é importante falar? Eu acho que é importante falar. Sua tertúlia elucida e tal, mas assim, olha, o mais tranquilo possível, entendeu? Isso para mim bem claro, assim. Não estou dizendo que seja fácil, nem que a gente já consegue, mas é o objetivo, né? Então, Legislogia, página 3, a lei de causa e efeito. Poderia comentar fazendo uma relação com o verbete? A lei de causa e efeito é essa que a gente comentou agora, né? A interpretação grupo-kármica dos israelenses com os palestinos, né? Acabando a Palestina, né, esse pessoal eles vão ressomar em algum lugar. Onde que eles vão ressomar? O próprio Israel, que também era o território deles, né? Como é que vai ficar isso? Qual que vai ser o efeito disso? Hoje o efeito que a gente tem aí é a questão dos refugiados, que os países europeus colonizaram, entre aspas, né, a África, né, usaram os recursos, tudo. Agora os africanos estão voltando para a matriz, né? Estão voltando para a Europa. Então, assim, essa é uma grande lei de causa e efeito que a gente tem hoje, né? E essa questão de Israel-Palestina, eu penso que vai ter, depois da resposta a gente vai ver o que vai acontecer. Tem uma pergunta aqui, olha, que não é, acho que nem para você, talvez seja, mas vamos responder. Se você souber, você responde, depois a gente vai dar uma resposta para ele também. Prezados, Robert Monroe foi autor de alguns livros sobre projeção consciente, viagem astral, etc. Nesse sentido, é meu desejo saber se essa personalidade é conhecida ou foi estudada pela equipe desse centro de estudos. É o Robert Monroe. Sabe quem é? Ele tem um busto aqui. Olha, o Robert ele fez aqueles livros, um corpo... projeção do corpo astral, assim. Você quer responder? Depois eu complemento. Bem, o Robert Monroe fez a pesquisa em relação da projeção, né? Agora, a sugestão que eu dou, que tem escritos, se eu não me engano, deve ter algum artigo dele publicado na revista Consciência, não tenho certeza, mas a principal fonte que você vai achar do Robert Monroe, e foi pesquisado aqui, tá? É no Projeciologia. O professor Valdo aborda algumas questões sobre ele, tem bibliografia do Robert Monroe aí. Aqui embaixo na biblioteca a gente tem alguns livros dele, só que, se não me engano, estão no bibliotafio, tá? São os livros raros. Tem, se não me engano, do Robert Monroe. Inclusive, na exposição que a gente tem hoje, muito boa, da institucional do CAEC, aqui da Consciologia, que a gente tem na biblioteca, tem uma vitrine que, se eu não me engano, é sobre parapercepção. E, se eu não me engano, talvez tenha um livro dele lá, exposto. Tá? Agora, realmente, foi estudado. Agora, a gente tem o Tratado de Projeciologia que transcende essa abordagem dele. Tá?
A projeciologia transcende, traz as questões de técnica de projeção, as questões de holocarmalidade, bioenergias, a questão de interassistencialidade. Vai para outros pesquisadores que pesquisaram a questão da projeção da consciência. Então, se não me engano, vale a pena ver o livro Projeciologia do professor Valdo, que já deve estar na 10ª edição, 11ª edição. Isso, 10ª edição. Você quer complementar alguma coisa? É mais ou menos o que o professor Juderley falou. Esse pesquisador, ele é elencado na fase esotérica, com X, da projeciologia, devido aí à década em que ele viveu, né? Ele era um empresário, ele tinha experiências fora do corpo, porém ele não conseguiu relatar isso de uma forma propriamente científica. Técnica. Técnica, científica. Ele relata, é um livro onde ele relata experiências, mas não de uma forma metódica, científica, né? Existe um outro livro, um pouco anterior, que é do Sylvan Moldon, que também fala que vale a pena olhar também se a pessoa, se o teletertuliano aí estiver interessado. Agora, a grande diferença que eu acho que a gente pode pontuar para ele, porque eu não sei se ele conhece a Conscienciologia há muito ou pouco tempo, é que tanto um quanto o outro, né, o Moldon quanto o Morrow, eles são pesquisadores, mas mais da ciência convencional. Eles usam aparelhagem, eles usam medidores, eles têm aquelas máquinas de produzir o EV, né, e de medir. Eles querem medir com aparelhos objetivos a projeção da consciência. E a gente, na projeciologia, os nossos objetivos são assistência, né, e fazer a projeção da consciência pela ação da própria vontade, e a gente trata isso como um fenômeno natural da parafisiologia. Então, assim, o tratamento dessas coisas é que eu acho que é diferente. Então, quando a gente diz que na projeciologia tem as coisas desses dois autores citados, não é que a gente tivesse estudado eles para ter base neles, mas é porque a gente estuda tudo que vem aqui, a gente estuda a tudologia. Então, todo mundo que trabalha ou que trabalhou, que a gente tem acesso ao conhecimento, a gente procura estudar para ver se não tem alguma novidade para comparar e tal. Mas a base da conscienciologia não é a base dessas pessoas. É isso que eu acho que tem que ficar claro. Não é. Agora, o colega aí que está nos assistindo, se ele tem interesse mais pela projeção, tem a revista Homo Projector, do IPC, e tem uma instituição que estuda especificamente a projeção da consciência, né? Que ele tem relatos, tem mais técnicas, tem outras experiências e pesquisas de outros pesquisadores, né? Bom, então qualquer coisa também ele pode perguntar e pedir endereços, né? Em Fatologia, página 2, 6ª linha de baixo para cima. Favor comentar sobre a deslavagem cerebral dos resquícios da pacificidade religiosa. Olha, a passividade religiosa, né? A questão da pureza espiritual, né? A questão de ter pureza, ou da emulação, ou da idolatria a X personalidade ou consciência, que vai trazer a paz íntima. Ou então o medo, né? O medo de Deus faz você ficar quietinho. Não é não? Você fica então, numa paz. Justamente, você conseguir libertar, né, dessa ideia de paz religiosa. E principalmente, dentro da questão de paz religiosa, de achar que a paz é externa. Sendo que a paz é uma questão íntima. É uma conquista íntima da intraconsciencialidade. E para a Fatologia, página 2, 5ª linha. Gostaria que aprofundasse o processo de a energia consciencial, qual recurso de defesa pacifista. Achou na 5ª linha? Achei. A energia consciencial, qual recurso de defesa pacifista. Dentro das nossas técnicas, né, eu coloco que nossas técnicas são pacifistas, né? A doação de energia é a principal. Que quando você doa energia, você está dando com um abertismo seu, você está dando para outra consciência. E junto com os amparadores, ou essa energia pode servir de paraterapia, ou esclarecer, ou encaminhar outra consciência. Agora, esclarecer por quê? A gente coloca que a PTNEPS, ela é TARES, ela não é TACOM.
E a base da TENEPS é o quê? Doação de energias. Então, assim, as energias ajudam nessa questão de pacificação. Até porque pode limpar a psicosfera de outra consciência, outra consim, encaminhar outras consciências. Então, a energia seria a base desses trabalhos de pacificação. Em taxologia, página 4, favor explicar o item 11, intraconscienciologia, o crescendo paciência, auto-imperturbabilidade. A ideia é crescer, fazer um crescendo, né, da paciência, de não ser, você conseguir transcender de, não é só ter paciência ou tolerância em relação a outra pessoa, você conseguir entrar numa imperturbabilidade. Aliás, tolerância, não, gente, aqui nem comenta. Nem porque, equaliza, né? Porque a tolerância em si ela é negativa, né? Se pressupõe que um está sobre o outro, né? Tolerando. É arrogante, né? Ou suportando a outra consciência. E a ideia, dentro da passologia, é você conseguir chegar nessa imperturbabilidade. Agora, um crescendo maior que eu faço isso, quando essa imperturbabilidade cria um sinergismo para outras consciências, que não é só a imperturbabilidade pessoal sua, que é a questão do sinergismo que foi perguntado para a gente lá no início, né? Sinergismo da pacificação. Então, crescendo seria aqui da paciência para a interperturbabilidade, que também é a ataraxia, para fazer um crescendo para esse sinergismo. Professor Gilderley, para a fotologia, página 2, segunda linha. Você já respondeu assim uma pergunta paralela a essa, mas aí você faz uma síntese de novo aqui. Na página 2, segunda linha, a autoexperimentação extrafísica da paz verdadeira. Pode explanar mais e dar algum exemplo? Olha, essa autoexperimentação física da paz verdadeira foi o que o professor Valdo teve no Projeções da Consciência, que ele relata lá a projeção que ele teve, né, e comenta que ele viveu uma paz estruturada. Aí eu faço meus adendos em cima. Cosmoética, limpa, sem querer ser mais, sem querer ser menos, sem pensênios de sexo, de corrupção, de autocorrupção. Essa paz estruturada provavelmente tinha relação com outras consciências, não quer dizer que é uma paz isolada. Então é essa abordagem que faz essa aqui, dessa autoexperimentação extrafísica da paz verdadeira. E isso também evoca a paz dentro das comunex evoluídas. Tá? Uma amiga sua. Quais seriam as atitudes pacíficas que o verbetógrafo propõe para a escalada de violência que o Estado Islâmico tem feito no cenário internacional? Olha, a primeira aí é o quê? O para-direito. A questão do direito. Primeiro tem que resolver as questões aí pelo direito. Tá? E se tiver oportunidade lá na frente, o passo pensene. Mas aí vai ser um crescendo, né? Primeiro ver as questões do direito, encaminhar, resolver. Esse pessoal criaram a interpretação deles. Eles vão ter que ter, se não forem transmigrados, né, vai ter a questão da recomposição. E um dia, provavelmente, com certeza, queremos chegar no passo pensene. Mas o primeiro seria o quê? A questão do para-direito. Olha, aqui tem dizendo que o nome do filme que eu estava falando é Muito Além de Rangoon. Mas eu não me lembro desse nome, não. Eu acho que é esse Rangoon, né? Se não me engano, é capital da Birmânia, se não me engano, Rangoon. Eu achava que tinha liberdade no título, então eu estou redondamente enganada. Alguns anos atrás, passava em algum curso do IPC. Passava. Também eu não vi. Eu tive esse. Eu também não vi pelo IPC. Trata da recém-eleita presidente da Birmânia e tem uma cena muito interessante em que ela passa pelo exército pronto para atirar nela e eles não conseguem devido à sua energia. Isso é verdade. Obrigada, Orlando, lá de Vitória. É esse filme mesmo, mas engraçado que eu não associava esse nome, não. Mas, enfim, muito além de Rangoon. Ele fala que é. Eu achava que tinha alguma coisa de liberdade no nome, mas eu acho que é impressão minha. Eu queria fazer só um parênteses aqui para pedir, para divulgar aqui rapidamente
aos interessados na participação, na compra antecipada dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, que até o dia 21 agora de novembro, a gente tem uma bela de uma promoção, na verdade, é uma promoção para poder viabilizar a nossa edição. O livro, que normalmente vai custar R$130, ele está sendo vendido por R$95. Então, a gente pede às pessoas que estejam interessadas na compra, de comprarem logo, né? Porque, além de ganharem o desconto, ainda ajudam a gente aqui. Aonde que se compra? Na livraria Epígrafe, ali perto da recepção, né? Ou pelo site www.shopcons.com.br. E é uma realização da Enciclosapiens. E qual é, assim, o grande objetivo ou o grande motivo para a gente comprar esse livro? É que tem a ficha biográfica com a foto, com os verbetes todos, de todos os 500 primeiros verbetógrafos. E para esses 500 verbetógrafos vai servir de um link, né, de um rapó para as próximas vidas, para o autorrevezamento grupal nosso aqui. Mas também aqueles que não estão entre os 500 pode ter esse livro com a meta, né, de fazer o seu verbete, numa próxima vida estar linkada com esse livro e começar a fazer a coleção, porque a gente pensa que daqui a um tempo, quando tiver mais 500, a gente vai fazer o segundo e aí vai montando uma coleção aí, tá bom? A gente conta com todos aí vocês. Mais uma pergunta aqui, Juderlei. Professor Juderlei, certa vez o professor Valdo disse a você na tertúlia que você não usufruía como deveria da sua capacidade mental somática ávida. Por que você não fazia isso? Já obteve projeção de mental soma? Se vira agora. Questão de mental soma, né? A gente trouxe outra vez comentando aqui de mental soma. Bem, essa questão aí, o que envolve? Eu soube depois, questionando ele, não sei se você acompanhou, mas eu questionava ele de várias formas. A tentativa era de fazer cair algum trocado, alguma migalha evolutiva que pudesse me ajudar. Então, a gente discutia muito, o professor Valdo e eu. E depois eu soube que o que aconteceu. Eu passei por um processo parece que eu passei por um processo de expansão de consciência. Tá? E tinha um processo também, um choque mental somático. Eu tive um choque mental somático no curso intermissivo. Isso para poder me ajudar nesse trabalho de paz. Isso porque a minha ancestralidade foi dentro das questões belicistas, né, de administração, gestão, falange, comando, general, soldado, bastante, né? Então, assim, a minha raiz não era dentro da mental somaticidade. E parece que eu tive esse choque mental. Um dia ele esfregou na minha cara. Ele falou isso, né? Ele me deu que eu tive um choque mental somático. Mas olha como o professor Valdo é sutil, né? Há muito tempo atrás, ele comentou bem assim, acho que quando eu estive aqui em 2000, não, já era aqui no Tertuliário, em 2012, né? Ele de repente virou para mim e falou bem assim, você entende tudo que a gente fala. Eu virei assim para ele. Não, entendo. Mas assim, eu não entendi aquilo, né? 2 anos depois, ele virou assim para mim aqui, né? Foi esse ano. Eu estava perguntando uma coisa de Seriex para ele, virou assim para mim, você admite que você teve curso intermissivo, né? Ele olhou bem assim para mim, né? Você sabe que tem um olhar penetrante, né? E aí, mas não me lembro muito bem. Aí ele abriu. Não, você teve um choque mental somático no curso intermissivo, que era justamente isso. Parece que teve um aporte muito grande para poder me ajudar a fazer esse trabalho aqui dentro. Foi essas questões. Bem, em relação à projeção de mental soma, né? A gente estava discutindo a respeito em outro verbete, né? A projeção de mental soma ela nos confunde muito, é difícil. Até a projeção de psicossoma é difícil para a gente entender, né? A experiência que eu tive, né? Depois de uma viagem, cheguei em Curitiba e, devido ao estresse do volante, 8 horas dirigindo, eu saí do corpo, né? E essa saída do corpo não era de corpo astral psicossomático, era um núcleo de energia. E eu gravitava dentro do ambiente do quarto.
Tá? Mas isso é difícil um pouco para as pessoas entenderem essa projeção. Foi a primeira experiência que eu tive. Agora, eu já percebi também outras consciências que chegaram, paradoras chegaram perto de mim, de mental soma. Eu tive 2 experiências, você entendeu? E realmente a característica é essa, um núcleo de energia, provavelmente uma psicosfera de mais ou menos 30 centímetros, tá? E nessa vivência que eu tive, que foi muito rápida, o que aconteceu? Você capta mais as informações. Você parece que matematiza mais rápido, aprende mais rápido. A confusão, qual que é a confusão? A confusão que às vezes as pessoas colocam, que cada corpo nosso é para uma dimensão. Então a gente tem o quê? Só 3 dimensões? A gente migra de uma dimensão para outra. Isso é natural, você entendeu? Outra coisa, o professor Valdo até comenta, tem pessoas que têm ideia que a gente não pode se projetar de mental soma aqui no intrafísico. Eu falei, isso aí é uma falácia, né? O professor Valdo tem eu não lembro qual capítulo do Projeções da Consciência que ele relata a projeção de mental soma que ele teve dentro do ambiente do quarto dele. Tá? Tem essa questão também. Outra confusão que as pessoas falam, que a projeção de mental soma não tem forma, é só o mundo das ideias. Então, quer dizer que um serenão não pode passar de mental soma aqui no gramado, aqui fora. Então, assim, a gente tem que estudar muito, claro, é novo para a gente, essas experiências às vezes são novas. Agora, uma coisa que o professor Valdo sempre falou, uma pessoa que tem projeção de mental soma, que não muda na dica de nada da vida, não teve projeção de mental soma. Agora, porque quem tem alguma projeção de mental soma, muda totalmente a vida. A realidade é outra. Muda a vida, porque é tão diferente, tão impactante, que não tem como você ficar a mesma coisa. Agora, eu conversando com um colega, ele me disse que ele tem um amigo que ele trabalhava o estado vibracional por 3, 4 horas, o período da vida dele. E com o tempo, ele começou a se projetar muito mais fácil, depois de trabalhar 3 horas do estado vibracional. E com o tempo, fazendo crescendo essa pessoa, ela começou a ter projeção de mental soma. E outra coisa que ele está falando, que ele falava muito, para não confundir expansão consciencial com projeção de mental soma. Isso. Então, a projeção de mental soma, dificilmente você vai ter o mundo das formas mesmo. Porque ele, por si mesmo, não tem forma. E a expansão de consciência é que você tem. Uma expansão, você se sente una com o universo, mas você tem as formas, né? Então, é uma sutileza. Eu concordo com você que é bem difícil. É difícil a gente entender isso, né? Tem muita coisa para a gente pesquisar nesse campo ainda. Agora, o que vale é que a experiência individual de cada uma, você ter a sua própria experiência aí. Tá? É isso. Não, e outra coisa, uma expansãozinha boa de consciência já vale a pena. Já está ótimo. Aquela expansão assim que você se sente, né? Agora a gente não pode se contentar com isso, né? Tem que lutar para. Olha, lutar é bom vocabulário, lutar para. Não, a gente tem que trabalhar para conseguir uma projeção de mental soma. Vamos lá, fazer essa pergunta. Fatologia, página 2, na 7ª linha. Aliás, na 6ª. No final da 6ª linha. O escalonamento para a paz transcendente. Essa paz transcendente, quando você passa dos limites da pacificação íntima, extrapola. E essa justamente pode disponibilizar você ver outros fenômenos. Projeção de mental soma, o acesso a uma central extrafísica, ver pons. Então, assim, você conseguir, através da pacificação íntima, você fazendo essa paz pessoal, ela ir crescendo, ela ir aumentando, ir ampliando, ela se espalhando para os outros setores da vida. Tá? E o ideal, Mário Lux, não é ter a paz só naquele momento que você trabalha energia, durante a TENEPS, mas ela ser a todo tempo, você entendeu? Você conseguir ter, manter, sustentar, pelo menos a ortopensinidade, os outros momentos do dia. No trabalho, no voluntariado, na interassistência. E essa paz transcendente é isso, a ideia é fazer esse crescendo, essa ampliação. E eu gostaria também que você comentasse para nós a frase enfática, pode ser? Opa, vamos lá. O Crescendo Pacifismo e Paciologia esquadrinha o nível de anticonflitividade da pessoa. Então, o que? O vocabulário pessoal dela, se ainda é belicista, se ela abriu mão, se ela não pensa mal das outras consciências,
se ela não tem corruptibilidade, como está a cosmoética dela, a imperturbabilidade, a ataraxia. Então, a ideia é conseguir ver e balizar esse nível de anticonflitividade e o nível de qualidade da paz íntima, tá? Das consciências, sugerindo a conquista da ortopensenidade exemplarista, né? Essa qualidade da paz íntima é aquela paz da seguinte forma: você conseguir ter a paz no meio das pessoas, ou no meio do pertúrbio, e não se isolar. Por exemplo, a gente tem um bairro lá, se não me engano, é no Marrocos, um bairro chamado Melá, um bairro judeu, que é feito com muralhas. E eles têm essa questão do bairrismo lá nesse bairro judeu, então de querer se isolar do mundo. E isso não denota o nível de qualidade, né, da paz íntima, né? Você querer se isolar. Outra questão é, da paz íntima, você quer distribuir. Você quer distribuir, você está em bem, você gostaria de que tal seu colega também tivesse, seu familiar tivesse. Ou o pai, a mãe, ou o filho. Então isso evoca também. Então, a paciologia aqui é uma questão que a gente tem que estudar muito, aprofundar muito, tem muitas coisas para a gente poder entender e esquadrinhar aqui dentro. E a tentativa desse verbete é justamente trazer essas questões, né? Ajuda o próximo. Se torna o PCN, passo PCN doutor cosmoético, né? Oi, Juderei. Eu posso te perguntar aqui na fatologia, na página 2, na 16ª linha, tem um item que me chamou a atenção, o fim da imposição da paz. Isso é a questão que a gente está discutindo. Eu não coloquei aqui no verbete, mas a questão da Pax Romana, né? Dos romanos querendo impor a paz pela autoridade, pelo autoritarismo. Nos dias de hoje, para você ter ideia, Marilene, a Rússia está querendo negociar a paz da Síria. Ela fez uma proposta com oito premissas, não é bem premissas, né? 8 argumentos lá na ONU para ver se consegue chegar à paz. E isso, eles estão tentando ver se eles conseguem. Mas a Síria em si não está em paz. O ideal é partir da própria Síria, essa questão de pacificação. Tá? E não de vir algo de fora. A gente coloca também na taxologia a questão da dissuasão e autopersuasão, né? A dissuasão é a questão de você convencer o outro de que seria o melhor. Isso é uma abordagem, mas a abordagem melhor é a pessoa se autoconvencer por si só. Então, assim, hoje que a gente tem o quê? A imposição. Ajuda? Ajuda, mas o melhor o quê? É a autopersuasão da paz pessoal. Outra coisa, se puder ampliar a exemplologia. Bem, a exemplologia é o crescendo primário, né? Pacifismo e paciologia, uma abordagem inicial, seria a progressão da abordagem da resolução de conflitos pela mediação para a reeducação pró-paz. Isso é uma abordagem inicial, né? Você conseguir fazer a resolução de conflitos e tentar trabalhar a questão de reeducação para a paz. E isso é o que está vivendo hoje Angola. Angola viveu um conflito civil muito grande. O presidente lá, corrupto, 35 anos do poder, ditador. Ele é considerado arquiteto da paz, que ele conseguiu, com todos os problemas lá, problemas pessoais, anticosmoética dele, ele conseguiu trazer Angola, levar e caminhar para a paz. Tá? Mas isso é primário ainda. Eles estão entrando agora na questão de sustentar a paz. Porque Angola, se não me engano, não tinha nada. É tudo acabado. A população era 90% de analfabeto. Então, eles estão tentando entrar agora na questão dos valores. Eles estão vivendo agora, nesse momento, a questão da prosperidade que a paz está trazendo para eles. Tá? Agora, uma segunda abordagem aqui, ó, onde moderação não é a bulia, né? Onde simplesmente ser moderado não significa que é a incapacidade de tomar decisão. Tá? Só ter ou você ser mediado, né? Não quer dizer que você não possa tomar decisão. Isso é uma abordagem primária. Tá? Agora, a gente pode crescer nisso, né? Que é o crescendo avançado do pacifismo e paciologia, a progressão da abordagem sociopolítica para a coexistência pacífica cosmoética. Então, aqui já é a questão de transcender já para a cosmoética, né? E ver o aspecto sociopolítico também, né? Onde a disjunção não é autonomia. Isso quer dizer que a unificação das partes não quer dizer que elas vão perder a autonomia em si, das partes. Agora, voltando a essa questão de Angola. O ditador está lá há 35 anos,
conseguiu acabar com a guerra civil, é considerado arquiteto da paz, só que, aos furos, né? Para a gente estudar, isso é bacana, né? Tem várias acusações de corrupção. Ele é a pessoa, se eu não me engano, a pessoa mais rica da África. Tá? Tem várias empresas, tecnocomunicações, as minas de diamante estão no norte da África, no norte de Angola, perdão. As minas de diamante estão no norte de Angola e só ele tem acesso e o exército, ninguém mais tem acesso. Ele é o homem mais rico da África. A população de Angola é 90 e poucos % de analfabeto. Contraditório, né? A disparidade, para vocês verem. Então, é bem essa questão aí que a gente está trazendo aqui, né? Do crescendo ao avançado. Você conseguir ter uma abordagem cosmoética, do paradigma consciencial, interassistencial. Sem o para-direito, você não chega a paz de jeito nenhum. Inclusive, você colocou até uma abordagem bacana, professora Rosa. Eu estava numa dinâmica aí de parapolítica e estava retornando para o para-direito, na dinâmica do para-direito. E eu tive uma projeção que uma consciência amparadora me falava bem assim, quando eu estava retornando para a direita. Ela falava bem assim, o tema que você está estudando, você só vai chegar pelo para-direito. Eu não sabia disso. Nem eu falei para você agora. E essa consciência me falou isso, o tema que você está, ela falou paz, o tema que você está estudando só vai chegar pelo para-direito. Então vamos embora, vamos abraçar o para-direito. Porque o direito é muito pouco, mas é o direito dos... Você deu um exemplo que é... Né, onde um tem muito dinheiro, o outro é analfabeto e pobre, isso não tem paz, aí não tem nem o direito, né? Agora, nem a distribuição de renda tem. Agora, o para-direito é porque, às vezes, tem alguma coisa que parece que é incoerente no intrafísico e é extremamente coerente do ponto extrafísico. do ponto de vista extrafísico. A holocarmalidade também está em movimentação. Então, então tem que ser o para-direito. O direito só é muito pouco, né? É muito pouco. Agora, essa questão do para-direito, eu gostaria de passar esse verbete, né? Repassar na questão dos curdos, né? Que os curdos que são a etnia dos povos iranianos, a mais pura, e são extremamente perseguidos, tá? Eles não têm país, não têm nação, eles são do Kurdiquistão, que é a região ali que seria, mas não tem país, tá? É só etnia. Abrange parte da Síria, parte do Iraque, parte do Irã, parte da Geórgia, e tem outros países ali, o Uzbequistão também, se não me engano, ou o Azerbaijão, não sei. E os curdos são extremamente perseguidos, tá? Não são praticamente... Não sei dizer se eles são necessariamente apátridas, não tem pátria. Mas, por exemplo, o Saddam Hussein atacou os curdos, se não me engano, com gás sarin, numa região lá. E eu gostaria muito de poder passar esse verbete na questão dos curdos. Outro problema são as questões dos bidunes. Que são os bidunes? São os apátridas que estão dentro do Kuwait. É uma etnia pequena, né? Que eles não, por ser apátridas, não têm direito à nacionalidade, não pode tirar passaporte, não tem direito civil nenhum. Para eles poderem trabalhar no Kuwait, um outro kuwaitiano tem que se responsabilizar por eles. Então, eles estão com a política agora do Kuwait sobre eles de ter só 2 filhos, não pode casar, tá? Civilmente, então não tem direito civil nenhum. Então, essa questão também do para-direito, que seria bacana ter uma abordagem aí em cima, né? Agora, relembrando, o Kuwait é o 5º maior produtor de petróleo do mundo. Eu não sei quantos mil pessoas, eu acho que não chega a milhões, deve ser 100 mil, 200 mil bidunes que tem ali no Kuwait, né? Os kuwaitianos não aceitam eles, tem a questão da eugenia, né? De se sentirem melhores do que a minoria, mas não aceitam eles porque, assim, a renda per capita do Kuwait é muito alta. E se tivesse que aceitar essa minoria, teria que dividir, porque assim, o Kuwait lhe dá, se não me engano, eu não sei como é que fala isso, mas dá uma parcela, ajuda a população. Subsídio, o subsídio financeiro, teria que dividir com eles. Aí eles não fazem isso. Mas a Europa toda está com esse problema. São perseguidos. Né, os países lá, eles se organizam assim, todas as pessoas têm educação gratuita, tem, né? E, o médico de família, eu tiro lá pelo que eu conheço lá da Itália, pelo menos. Agora, quem quer estudar e aí, se assimilar todos os imigrantes, essa coisa vai complicar mesmo, né? Do ponto de vista do que tem hoje lá, mas... Agora, quem quer estudar paz, eu sugiro esse livro aqui, ó, muito bom,
a história da paz. Em vez de contar a paz pelas guerras que aconteceram, não. Conta a paz pela paz. Aí vem desde a China, a questão da paz lá, que as pessoas teve que se reunir para poder produzir, plantar o arroz e colher o arroz. Vem a história do Japão, a questão de Moisés, a questão da Pax Romana com o Vespasiano, e vem vindo pela história a questão capitalista, a formação de estados, a Convenção de Haia, que foi ali em 1899, a primeira, feita pelo czar Nicolau II, e foi ele que teve a ideia de fazer uma convenção sobre os direitos e os crimes de guerra. E foi em Haia. Tá? E aí o livro traz toda essa história. Esse livro é muito bom, mandei a carta para a editora pedindo uma edição em português. Por favor, vale a pena. Professor Gidelei, na página 3, mitologia. A habitação do mito, conquistar a paz sem esforço pessoal. A paz ela demanda o esforço pessoal, conquistar a paz íntima. E esse esforço pessoal é também de manter a ortopensinidade. Diante dos perturbos, né? Agora a gente coloca esforço, né? Mas a partir do momento que a pessoa começa a fazer a movimentação, o esforço é inicial. O ideal é ela chegar no momento que a paz seja o natural dela, que é o que você colocou no refúgio íntimo, né? O mega refúgio íntimo intraconsciencial da paz, a intraconsciencialidade pessoal. Então, assim, a paz sem esforço seria essa tranquilidade, seria a paz podre, né? Que se tem, né? Que é a paz por ausência de posicionamentos, ausência de interação. Agora, o último crescendo. O crescendo da escola evolutiva das consciências. Deixa eu ver se eu acho aqui crescendologia, o crescendo da escala evolutiva. A ideia que a gente coloca aqui é que esse crescendo, conforme as consciências vão ascendendo, né, elas vão ampliando essa pacificação íntima, até chegar na paz do serenão. E a paz da consciência livre, né, que é o que a gente coloca como a paz do Veluciolos, dos serenões e consciências, o pacifismo puro. O pacifismo puro, ele é positivo. Agora, o pacifismo puro não é esse pacifismo que a gente tem hoje intrafisicamente com esses montes de mandos, desmandos e anticosmoéticas, né? E a ideia da escala evolutiva da consciência é realmente colocar aqui, porque as consciências, quando vão ascendendo a escala evolutiva, pressuponho eu que essa pacificidade vai aumentando. Tanto é que das consciências, um dos níveis, né, é a serenidade do serenão, né? Olha, a gente tem alguns minutos aqui. Eu queria que você falasse sobre na página 5, o parágrafo autenticidade. Depois, se sobrar tempo, a gente fala sobre a fase empática. Tá. Bem, autenticidade, né? Considerando a cosmoeticologia, o crescendo pacifismo e paciologia faz cotejo de níveis de restabelecimento da autopacificação das consciências. Isso por quê? Porque tem várias abordagens, erros ainda anticosmoéticos. A gente precisa estudar esses casos errados para poder entender onde está a falha dele ou dessas consciências, né? E homens e mulheres em escala de autodiscernimento, e muito disso faltou, né? A questão ali da Arafat, a Palestina, e qualificação atributiva. Que qualificação atributiva é essa? Pelo traforismo. Pelos trafores a consciência conseguir a pacificidade. E interação com outras consciências, né? O crescendo pacifismo e paciologia faz o cotejo com os níveis de restabelecimento da autopacificação das consciências, em escala de autodiscernimento e qualificação atributiva, fundamentados na inteligência evolutiva, né? São os trafores fundamentados na inteligência evolutiva. Evolutiva. Não é qualquer trafor, né? Não é qualquer trafor. Somente a cosmoética possibilita o pacifismo puro, que é o que a gente quer trazer aqui. Tá? Facultando a consciência a autoridade moral necessária para a resolutividade dos conflitos, poder conseguir resolver os conflitos pela cosmoética, neutralidade, pela imparcialidade, pelo exemplarismo, e a paz pura só começa na autopacificação real e mais íntima. Isso aqui é fundamental, né? Começa por você mesmo, né? Por isso que você resgata na tua frase enfática a questão da ortopensinidade. Você pode esclarecer a frase enfática? Bem, a frase enfática é essa questão, que esquadrinha, né, a gente conseguir identificar o que eu tenho ainda de conflitividade, né, e
conseguir qualificar a minha paz íntima, né? Conseguir transcender, não me ausentar dos problemas, dos conflitos, conseguir ter minha imperturbabilidade, mas eu consegui ajudar outras consciências a chegarem na imperturbabilidade delas, na pacificidade delas, pelo exemplarismo, pela doação de energias, pelo sinergismo. Esse esquadrinhamento que você faz desse crescendo, você anota, qual é a principal técnica que você faz? Olha, eu estou fazendo um movimento em cima dos pensenes, tá? Anotando os pensenes. O que acontece? Eu percebi, a questão de energia existe, tá? Na manifestação da gente. Eu percebi que pelos pensenes eu conseguia vislumbrar alguma coisa, talvez, de desperdicidade. E fazendo um movimento na dinâmica de cosmoética com o Everaldo e com a Lília, muito boa, recomendo. Tá? Eles tratam a questão da ortopensenidade. E dentro da ortopensenidade eu consegui me perceber também que você não acaba se tornando suscetível ao pensene patológico. Então isso ajuda, isso não entendi. Você trabalhando a ortopensenidade, você se torna suscetível a você deixa de ser suscetível. Ah, sim, agora deixa entendi. De ser suscetível a patos pensenes. Tá, entendi. Tá? Você fica mais resistente, né? Mais cria resistente. uma resistência. E aí o que acontece? Essa autorresistência você consegue sobrepairar. Aí consegue analisar, refletir com calma, consegue ver o outro pelo viés interassistencial. Então, acho que caminhando nesse... É o movimento que eu estou fazendo. Está caminhando nesse caminho, a paz pessoal ela vai ampliando. A minha tem caminhado um pouquinho nisso. Um pouquinho, né, gente? Entendi. Gilderley, a gente vai aguardar outros verbetes seus, né, sobre a temática. Parabéns por esse verbete. Como disse o Oswaldo no início, muitos, 10 vezes, sei lá quantas vezes, parabéns. A gente aguarda mais verbetes seus, né, para ajudar a gente a colaborar um pouco mais com a paz íntima e com a paz, para poder produzir uma paz geral, real, verdadeira, tá certo? A gente agradece a todos que estiveram presentes aqui conosco, muitos já foram embora, os nossos teletertulianos também, pelas perguntas, pelas energias. A gente convida todos vocês para participarem conosco nos próximos dias, de meio-dia e meia, 2h30 da tarde, que todos os dias a gente tem tertúlia, e a gente precisa, né, da colaboração de todos, a participação, as perguntas, para movimentar aqui o nosso debate, tá certo? E passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. Obrigada, professora Rosa. Hoje nós tivemos 19 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Teremos um recado da Dalva sobre o Fórum de TENEPS. Alô? Boa tarde. Pessoal, o CAEC está convidando a todos para participarem do 11º Fórum da TENEPS, que acontecerá no próximo mês, 18 a 20 de dezembro. Local, discernimento. Teremos também transmissão online este ano. Este evento... neste fórum serão apresentadas pesquisas fundamentadas em experiências variadas de pesquisadores novatos na TENEPS e tenepsistas veteranos, trazendo autopesquisas e também artigos com contribuições da TENEPS para a conquista da autodesperticidade. Venha enriquecer e aprofundar os debates com suas ideias e compartilhar suas energias nesse congraçamento multidimensional. Mais informações sobre formas de pagamento, também para transmissão online, entre em contato com a recepção do CAEC, através do telefone 45 código de área 3525-2652. Obrigada, aguardamos todos vocês. O verbete de amanhã será lucidometria, especialidade, lucidologia, e o verbetógrafo é o professor Ricardo Dutra Rezende. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.